E agora eu convido para algumas palavras o ministro de Estado das Comunicações do Brasil, o senhor Frederico de Siqueira Filho. Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar o Dr. Ricardo Neiva Tavares, embaixador do Brasil em Paris, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o amigo Wilson Welles, secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, a conselheira da Anatel, conselheira Cristiana Camarati, o amigo presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende, e o amigo Paulo Tone Camargo, presidente da IR. E, em nome dele, cumprimento todos os presentes, empresários e presidentes das associações de radiodifusão do Brasil. E os presentes da radiodifusão aqui da França também. Para a gente do Ministério das Comunicações, muito importante evento como esse, de temas sensíveis que está sendo discutido, e a gente fez questão de estar presente também para contribuir e mostrar o apoio do Ministério das Comunicações e do governo do presidente Lula nesses temas sensíveis que estão em discussão no mundo, né? E a nossa voz é muito importante para contribuir com essa discussão. Quero inicialmente parabenizar a ABERT pela realização de mais um seminário de rádio e televisão, evento já realizado em outros países, como Portugal, Espanha, Estados Unidos, e em Brasília, e agora aqui na capital francesa. Parabenizo também a Associação Internacional de Radiodifusão e com a Embaixada do Brasil pelo imprescindível apoio que prestam à realização deste evento. É com grande honra estar aqui hoje para participar desse seminário franco-brasileiro de Rádio e TV, evento que é um espaço privilegiado de diálogo entre duas nações irmãs, unidas por valores fundamentais que nos são caros: a democracia, a liberdade de expressão, o respeito à diversidade cultural e o compromisso inabalável com a comunicação social responsável e de qualidade. Assumi recentemente o Ministério das Comunicações com a clara convicção de que a rádio e a televisão constituem alicerces fundamentais para o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso país. Em uma era marcada por transformações digitais, aceleradas por desafios complexos com a desinformação, a radiodifusão brasileira se mantém como um serviço essencial que chega a todos os brasileiros, sem distinção, de forma livre, aberta, gratuita, universal e democrática, garantindo acesso a uma informação comprometida com a verdade. Permitam-me falar brevemente sobre as similaridades entre a radiodifusão na França e no Brasil. Em ambos os países, o setor desempenhou e ainda desempenha um papel fundamental na formação da identidade nacional, como importante meio de informação de qualidade, cultura, entretenimento e educação para grande parte da população. A título de exemplo, no Brasil, país com dimensão continental, a radiodifusão contribuiu... Um minutinho só, por favor. Obrigada, ministro. A radiodifusão contribuiu de forma fundamental para a unificação da nossa língua. Em um momento em que as fake news se proliferam nas redes sociais, a radiodifusão se destaca como instrumento de responsabilidade jornalística, compromisso com a verdade de papel social insubstituível. No Brasil, temos um exemplo nítido desse papel na sociedade. Não é possível falar em rádio e televisão sem citar alguns programas que, de tão populares, se transformaram em ícones da comunicação social no país. Cito alguns exemplos, mas estou certo de que os senhores saberão listar muitos outros. O rádio, que pela importância dos anos 20, quando inaugurado no Brasil, era aclamado como a escola dos que não tinham escola. Deu início aos programas de auditório, concursos de calouros, eleições das rainhas e reis do rádio, e aclamou cantores e cantoras de grande êxito popular como Orlando Silva, Ângela Maria, Dalva de Oliveira e Calbi Peixoto. Na televisão, é impossível não citar programas de êxito, como o Repórter Esso,
que estreou em 1952 o programa Silvio Santos, o Cassino do Chacrinha, o programa da Hebe Camargo, o Sem Censura da TV Educativa, o Roda Viva da TV Cultura. Mas nenhum outro programa tenha maior impacto, audiência e comentários como as novelas, que retratarem os brasileiros, a nossa vida cotidiana e os abordaram diferentes temas, como problemas sociais, trabalho, amor e família, permitem que o público se identifique e se sinta representado. Além disso, esse impacto das novelas promove mudanças reais em nossa sociedade. Quero citar alguns exemplos desse efeito-benefício. Recentemente, tivemos um caso em que uma mãe decide entrar na justiça para regularizar a pensão alimentícia do filho. A cena mostrou didaticamente como fazer isso, inclusive com o uso de recursos digitais. Uma solução que ainda é um dilema para alguns setores da sociedade brasileira, pois significa acionar judicialmente o pai da criança e o antigo companheiro. O episódio teve grande repercussão nas redes sociais e incentivou muitas mulheres na mesma situação a procurarem orientação jurídica. As defensorias públicas registraram aumentos consideráveis de atendimentos relacionados à pensão. No ano 2003, também tivemos outro exemplo marcante de mobilização da sociedade brasileira. Ao escancarar em horário nobre a dura realidade da violência contra idosos. Personagens como o caso Leopoldo e Flora trouxeram à tona histórias de abuso e negligência que, infelizmente, refletem situações vividas por muitos em nosso país. A repercussão dessas cenas ultrapassou a ficção, provocando indignação, conscientização e, principalmente, pressionando o poder público a agir. Foi nesse contexto que se fortaleceu o debate que culminaria na criação do Estatuto do Idoso, um marco legal essencial para a proteção de uma parcela da população muitas vezes inviabilizada. Esses exemplos, senhores, apenas reforçam como a TV pode influenciar valores, comportamentos e preferências, moldando a percepção da realidade e a forma como as pessoas interagem socialmente. E aqui eu trouxe um vídeo para ilustrar um pouco desses cenários, o quanto a rádio e a TV podem influenciar assim a vida das pessoas. Por favor, colocar o vídeo. Were really important to make us addicted to ourselves, you see, to do not be so colonized by foreign cultures. So it was important. Negócio que envolve filho, a gente fica louca. Mas eu entendi tudo e eu quero colocar o Vasco na justiça. Não fala assim. Fala, eu quero regularizar a guarda do Jorginho. Boa, eu quero regularizar a guarda do Jorginho. Baixe o aplicativo da Defensoria Pública. Pronto, baixou. Defensoria Pública. Preciso de um atendimento para o novo caso? Então, seu caso é novo? É, então clico aqui. Ih, perguntou um negócio aqui. Qual o motivo do atendimento? Pensão alimentícia. Tá dando certo. Agora a gente vai fazer tudo online. Tudo online? É, quer dizer assim, o começo, né? Vamos explicar, mandar os documentos. Depois eles vão convidar você e o Vasco para uma conversa. Essas mães se reúnem na Cinelândia num protesto silencioso contra o desaparecimento de seus filhos. Então, pessoal, por serem reguladas, as emissoras tradicionais seguem padrões éticos e profissionais, o que os torna fontes mais confiáveis de informação. Já as plataformas digitais operam com baixa regulação, gerando assimetrias que precisam ser analisadas e que exigirão diálogo e visão estratégica para serem enfrentadas e corrigidas. Nesse interim, ministro Gilmar, um dos temas que tem ganhado destaque no Brasil e também na França é a discussão relacionada à remuneração sobre o conteúdo jornalístico. No Brasil, já existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, como o PL 2370 de 19 e o PL 1354 de 21, que buscam, cada um com suas nuances, promover remuneração pelas plataformas digitais,
a veículos de mídia tradicional, como jornais, revistas, rádios e televisões, pelos conteúdos por esses produzidos. Sobre esse tema, temos muito que assimilar da nossa contraparte francesa, já que desde 2019 o país implementa a Diretiva Europeia de Direitos Vizinhos, que exige que plataformas digitais obtenham licenças e remunerem editores ao exibirem conteúdos jornalísticos, além dos trechos mínimos. Precisamos juntos construir um ambiente regulatório, justo e equilibrado que valorize a diversidade de vozes, proteja os criadores de conteúdos e assegure informação confiável. Nesse esforço, contamos com a experiência e a parceria da França, país pioneiro na regulação do ambiente digital e que enfrenta desafios semelhantes aos nossos, como o combate à desinformação. Essa nova realidade, evidentemente, exige de todos os atores envolvidos a implementação de um ambiente de negócios compatível com as novas necessidades e que a tecnologia se supera a cada dia. Assim, no Ministério das Comunicações, assumimos a missão primordial de manter o Brasil à vanguarda do setor e tornar a TV 3.0 uma realidade no país. A TV 3.0 é a tecnologia de próxima geração da televisão digital no Brasil, uma revolução na forma como os brasileiros consomem conteúdo audiovisual. Ela integra o melhor da televisão aberta com as potencialidades da banda larga, promovendo o casamento definitivo entre o broadcast e o broadband. Essa convergência permitirá uma experiência muito mais rica aos telespectadores, além de oferecer imagem em 4K, som imersivo e novos recursos interativos, como acesso a conteúdo sob demanda, votação em tempo real, alertas de emergências, ferramentas de acessibilidade e publicidade segmentada e interativa. A integração entre radiodifusão e a banda larga marca uma nova era da inclusão digital e acesso à informação. A TV 3.0 é mais do que uma inovação técnica, é uma política pública que promove conectividade, diversidade e fortalece a soberania digital do país. Trabalhamos com o setor produtivo, emissoras e academia para garantir uma implementação eficiente e inclusiva. A TV 3.0 brasileira contará com a plataforma de governo digital integrada, que permitirá oferecer serviços públicos interativos diretamente nos televisores conectados. Isso facilitará o acesso à informação da saúde, educação, programas sociais e serviços digitais, fortalecendo o papel social da TV e ampliando seu valor estratégico ao ecossistema digital. Já avançamos nessa jornada, presidente Flávio Lara. Encaminhamos à Casa Civil a minuta do decreto que define o padrão brasileiro da TV 3.0. Resultado de diálogo com o setor e com o governo, nossa expectativa é que a publicação aconteça em breve. A previsão é termos, sim, a TV 3.0 já disponível na Copa do Mundo 2026, com a transmissão em uma grande cidade a ser selecionada. Além disso, para fortalecer ainda mais o setor, vamos retomar as licitações de outorgas de rádio e TVs que estavam paradas há 15 anos. As minutas dos editais já estão em análise pelo TCU, com a nova metodologia e precificação elaborada em parceria com a Universidade de Brasília. Isso demonstra o esforço do presidente Lula para promover mais acesso à informação, cultura e entretenimento para a nossa população. Aproveito esse momento para convidar todos os presentes a participarem ativamente dessa construção coletiva. O Ministério das Comunicações será um espaço de debate democrático e de formulação de políticas públicas inovadoras. Ao encerrar essa fala, reafirmo meu compromisso pessoal e do governo Lula com a radiodifusão forte, moderna, inclusiva e acessível a todos os brasileiros. Que este seminário seja produtivo e que, ao final destes dias de trabalho, possamos consolidar propostas concretas para fortalecer ainda mais esta parceria estratégica entre Brasil e França. Assim como o Brasil, a França tem um sistema robusto de radiodifusão pública comprometido com a qualidade e a diversidade cultural e o interesse público. Conto com vocês nessa jornada. Muito obrigado e tenham a todos um excelente seminário. Obrigada, ministra. Muito obrigada, ministro. Eu convido agora ao púlpito o ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Gilmar Mendes. Por favor, ministro.
Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar nosso embaixador, Ricardo Neiva, também o ministro Frederico Siqueira, cumprimentar os amigos da ABERT, da IRP, o Flávio Lara e o Paulo Toné, cumprimentar aqui o Guilherme Canella, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores e dizer da importância deste debate aqui, neste momento específico e tão marcante em que celebramos os 200 anos das relações Brasil-França. Como todos nós sabemos, estamos no Brasil envoltos num debate muito intenso sobre a modernização das comunicações e também sobre a regulação das redes sociais. Depois da manhã, o Supremo Tribunal Federal voltará a se debruçar, caro Guilherme Canella, sobre a questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Portanto, estamos retomando o julgamento que pode significar pelo menos um esboço de regulação da mídia social. Ao mesmo tempo, estamos também no Congresso debatendo a disciplina, a regulação da inteligência artificial. E, claro, carecemos dos padrões e dos parâmetros que estão sendo desenvolvidos no mundo civilizado. É fundamental que haja esse diálogo e esses avanços, e nós estamos muito atentos. Para aqueles que minimizam os riscos das redes sociais, talvez o Brasil seja um case digno de estudo. Nós tivemos o 8 de janeiro de 2023, aqueles episódios bastante lamentáveis, com invasão de prédios dos três poderes e depois revelações que indicavam a pretensão de frustrar o resultado eleitoral. E é muito curioso que todo aquele movimento se tenha feito com apenas um dístico ou um código. Todos iriam participar da festa da Selma, e a partir daquilo se fez um grande movimento com resultados trágicos para a civilidade, para a própria democracia. De modo que nós temos que estar atentos a esse tema, e nós esperamos que essa reunião, esse debate que aqui se desenvolve, contribua para a evolução da regulação da mídia também entre nós. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigada ao senhor, ministra. Obrigada a todos pelas mensagens. E olha, gente, é inegável que o hábito de consumo de informação mudou muito e mudará constantemente. Novas mídias se juntam às tradicionais para além do que pode torná-las complementares. E como ter paridade na concorrência? Como estabelecer regras justas e competitivas? Portanto, para falar sobre as diretrizes para a governança das plataformas digitais, chamamos ao palco o diretor da Divisão de Políticas Públicas e Inclusão Digital e Transformação Digital da Unesco, Guilherme Canella. Por favor, doutor. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Bonjour. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Flávio, Tonê, pelo convite. Cumprimento, claro, o embaixador Ricardo, dono de casa, por sempre nos acolher tão bem. Ministro Gilmar Mendes, sempre um prazer. Ministro Frederico,
todos os presentes. Eu vou fazer uma fala rápida, dada a complexidade do problema, sobre esse documento, que são as diretrizes para a governança das plataformas digitais. Depois eu trouxe aqui uma quantidade em francês e em espanhol. Ele também está disponível em português na nossa página, mas a gente, dado o interesse dos brasileiros e brasileiras pelo tema, a versão impressa em português já se esgotou. Vamos fazer uma nova edição muito rapidamente. Próxima, por favor. Há alguns anos atrás, nós nos deparamos com uma questão fundamental, que é como é que a gente lida com um dos problemas mais complexos que a humanidade está enfrentando nesse momento. Muitos dos senhores e das senhoras devem saber que já pelo 2º ano consecutivo, o Fórum Econômico de Davos coloca o problema da desinformação como o risco global número 1 neste momento. E o segundo é mudanças climáticas. Para que a gente tenha uma ideia do tipo de impacto que esses problemas têm no conjunto das nossas sociedades. No meu caso, ainda que eu seja brasileiro, eu sou um funcionário internacional, falamos para os 194 Estados-membros da Unesco. Então, a nossa pergunta central naquele momento era como é que a gente lida com isso e, ao mesmo tempo, protege e amplia a liberdade de expressão, que é o mandato central da Unesco, um tema que já foi discutido aqui esta manhã. Próximo, next, please. E aqui nós temos que reconhecer que nós estamos diante, como também já foi dito na mesa inicial, nós estamos diante de enormes oportunidades e, infelizmente, de enormes riscos. Então, o nosso objetivo é como é que a gente continua estimulando essas enormes oportunidades, desde que Gutenberg inventou a prensa, a máquina de imprensa. É o momento da humanidade onde há a maior explosão da liberdade de expressão. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que faz parte daquilo que desejamos para as nossas democracias e, portanto, como é que a gente não perde essa enorme oportunidade, mas, ao mesmo tempo, isso também traz enormes riscos, como esse que o ministro Gilmar Mendes acabou de mencionar, os ataques às instituições democráticas no Brasil no 8 de janeiro, e aconteceram coisas semelhantes no 6 de janeiro nos Estados Unidos, 2 anos antes, etc. Então, o nosso objetivo, que é fácil de fazer, é fácil de dizer, mas não é fácil de fazer, é como é que a gente continua aprimorando essas oportunidades, mitigando os riscos, e ministro Gilmar, eventualmente, fazendo a persecução penal dos danos que esse tipo de uso pode gerar na sociedade. Para esse debate do senhor, eu convido a todos que estão no palco, por favor, que retomem os seus assentos, que as explicações do Dr. Canella são importantes e que vão nortear aí todos os nossos debates seguintes, né, presidente Flávio? Por favor. Next. Doutor. Então, vejam, quando a gente está fazendo esse tipo de debate calcado na Agenda Universal de Direitos Humanos, vocês vejam aí nessa imagem, nós temos a Eleanor Roosevelt, que foi a presidente da comissão que levou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, segurando o documento no dia que ele foi impresso, em 10 de dezembro de 1948. O nosso desafio é como é que a gente segue sem nenhuma tergiversação, protegendo o artigo 19 da Declaração e, ao mesmo tempo, coloca em prática o que é um tema central para o Sistema Universal de Direitos Humanos, é que todos os 30 artigos da Declaração, eles não são mais importantes uns do que os outros. Nós precisamos encontrar um equilíbrio interno ao conjunto da Declaração. Os direitos que estão lá, eles são interdependentes, universais e indivisíveis. E isso é um elemento fundamental, porém complexo. Agora, uma questão essencialmente central para este debate das diretrizes é que nós precisamos
olhar com cuidado a própria definição de liberdade de expressão que está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, que não é a mesma definição de liberdade da palavra. A liberdade de expressão inclui a liberdade de falar, está lá, vocês vejam nos 3 verbos que estão em negrito, o direito de transmitir, mas também é o direito de procurar e receber. E quando o ecossistema digital está completamente inundado de desinformação, de discurso do ódio, de teorias da conspiração, esses 3 verbos que definem a liberdade de expressão, eles estão sendo altamente prejudicados. Ou seja, um cidadão ou uma cidadã no momento eleitoral está tendo seu direito à liberdade de buscar e receber prejudicado pela quantidade de desinformação ou de teorias da conspiração que está lá, equivalente às mudanças climáticas, ao direito de ser vacinado, ou o que seja que os senhores e as senhoras queiram. Mas mesmo o direito de transmitir, quando a Prêmio Nobel da Paz, Maria Ressa, nos conta que ela recebia 90 mensagens de ódio por minuto, e é particularmente trágico para as mulheres jornalistas, o direito da Maria Ressa de transmitir estava sendo altamente prejudicado por essa avalanche de discurso de ódio contra essa jornalista Prêmio Nobel da Paz. E, finalmente, é sempre importante, as pessoas esquecem de olhar ao penúltimo artigo da Declaração, que é o artigo 29, que diz que todos temos deveres para com a comunidade. Isso significa que ninguém, muito menos as grandes companhias de tecnologia, as Big Techs, estão isentos de implementar o que está lá nessa Declaração Universal. Portanto, nós precisamos olhar qualquer perspectiva regulatória de governança à luz desses 30 artigos da Declaração, e foi esse exercício que nós fizemos. Próximo, por favor. Nesse contexto, o que a Unesco buscou foi reforçar algo que discutimos muito no seu momento com o Tonê, que é a ideia de que a informação é um bem público, a informação é um bem comum das nossas sociedades, que está lá na Declaração de Windhoek de 2021, que foi aprovada por unanimidade pelos 194 Estados-membros da Unesco. E essa ideia de que a informação é um bem público, para facilitar, ela envolve 3 pilares. Primeiro é o seguinte: nós precisamos qualificar a demanda por informação de qualidade. Isso significa educar a todos e todas. Políticas de alfabetização, midiática informacional, enfim, nós precisamos empoderar a cidadania. Agora, esse empoderamento da cidadania é condição necessária, mas não é condição necessária e suficiente para mudar o sistema. Porque é injusto dizer aos cidadãos e às cidadãs que eles são responsáveis por resolver um problema criado por companhias de $1 trilhão. Ou seja, colocar todo o peso nos ombros da sociedade é injusto. É importante, mas não pode ser só isso. E aí o outro ponto que também já foi discutido essa manhã é que a gente precisa qualificar a oferta. E o que significa isso? Remunerar o jornalismo, proteger o jornalismo de ataques, mas também os artistas, mas também os cientistas, ou seja, todos aqueles e aquelas atores que põem conteúdo de qualidade no sistema. E o que é qualidade? É informação verificada. E é isso que nós precisamos fazer. Mas, de novo, é uma condição necessária, mas não é uma condição necessária e suficiente. Quando a gente começou a debater regulação da radiodifusão há 80 anos, a gente falava de demanda e oferta. Mas agora nós precisamos discutir o sistema de governança de todo o ecossistema digital. E aí é importante a gente discutir este tema que está aqui, que são as diretrizes. Muito rapidamente, para ir dando o cenário geral. É importante a gente entender o que é novo nesse debate. Next, please. Next. Então, é um equívoco imaginar que o que é novo aqui é o discurso do ódio. No mesmo momento que o ser humano inventou o amor, inventou o ódio. Next, please. O mesmo momento que a gente inventou a verdade, a gente inventou a mentira. Next, please. Essa frase aí do senador Daniel Patrick Moynihan é uma frase do final dos anos 70. Todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas as pessoas não têm direito aos seus próprios fatos.
E vejam que ele faz essa discussão num momento em que, lá no final dos anos 70, uma discussão na Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o que se chamou de como a FCC ia regular essas temáticas e tal. Então, o debate do que é verdade, o que é mentira, fato, não é um debate novo. Então, o que é novo nessa discussão? Próxima, por favor. Next. É o que nós chamamos aqui nesse documento dos 4 Vs. O primeiro V, velocidade. Não há comparação na história da liberdade de expressão e, portanto, dos conteúdos que são gerados ali com a velocidade que nós temos. O segundo V é volume. Não é só que é tudo muito rápido, é tudo numa proporção de dimensões nunca vistas pela humanidade do ponto de vista dessa distribuição. O terceiro V, next please, next, é a viralidade. Não é só muito rápido e muito grande, mas pode ir a qualquer lugar, a qualquer momento. Quando o presidente Lincoln morreu, a notícia demorou 13 dias para chegar na Europa. Hoje é assim. Próximo. E, finalmente, e isso é altamente amplificado pela inteligência artificial e inteligência artificial generativa, o quarto V é o V da verossimilhança. Essas coisas não só são muito rápidas, muito grandes e podem ir a qualquer lugar, elas realmente parecem reais. Isso é uma diferença brutal. Porque nós podemos estar de acordo ou não se esse iPhone é um bom telefone. Alguns vão achar que o Samsung ou qualquer outro é melhor. Mas nós todos estamos de acordo que isso é um telefone. Se o ministro Gilmar acha que isso aqui é um gato, o nosso diálogo terminou. A gente nem consegue estar em desacordo. E a inteligência artificial faz vocês crerem que isso aqui é um gato. Portanto, a discussão central sobre o direito e exercício da liberdade de expressão tem uma mudança epistêmica de magnitude que nós nunca tínhamos visto antes, porque isso simplesmente não era possível nessa ordem. Próximo, por favor. Então, para concluir, características gerais desse sistema de governança. Nossa primeira preocupação é a seguinte: o ecossistema digital é como um castelo de cartas. Próxima, por favor. Só que não é como aquele que eu mostrei no primeiro, é como esse daí. E qual que era o desafio da Unesco? Era fazer isso aqui tirando uma carta desse castelo sem que ele caia. E não é simples. Não é? Porque a gente pode achar que está fazendo as coisas com a melhor das boas intenções e derrubar o valor central para nós todos aqui, que é a liberdade de expressão. Próximo, por favor. Próxima. Então, como é que a gente criou esse sistema de governança? Com 5 princípios fundamentais. Primeiro é que qualquer ação do Estado sobre esse assunto, ou seja, a governança, a regulação, ela tem que ser totalmente transparente. Nós precisamos entender, a cidadania precisa entender o que está acontecendo. Ela precisa estar calcada em sistemas de freios e contrapesos fundamentais, ou seja, se não houver devido processo legal, se não houver Estado democrático de direito, não vale essa governança, porque aí o cidadão não está protegido, seja do Estado ou seja das grandes empresas, das grandes corporações. Terceiro, todos os interessados, ou seja, as empresas, a cidadania, a sociedade civil, etc., precisam participar da conversa. Não pode ser só um ator que define o que vai acontecer. Quarto, a proteção da diversidade cultural e linguística tem que estar no centro dessa discussão, como já foi dito aqui hoje de manhã. E nós precisamos ter um sistema que não é uma coisa ou a outra, é uma coisa e a outra. Elementos de autorregulação podem funcionar até um certo ponto. Nós precisamos ter muita corregulação, mas alguns elementos precisam ser regulação estatutária, aprovada por um parlamento e com o controle constitucional das cortes para garantir que isso está em linha com os padrões internacionais de direitos humanos. Próxima, por favor. Com isso termino. Então, quais são, muito rapidamente, é claro, esse documento aqui foi produzido com contribuições de 130 atores de 134 países, nós recebemos 10 mil comentários. E o Flávio me pediu para fazer um negócio aqui em 15 minutos, então é velocidade da luz.
Para finalizar, quais são o resumo das diretrizes para as plataformas? O que a gente acha que tem que estar na legislação e que não tem nada a ver com reduzir a liberdade de expressão. Ao contrário, amplia a liberdade de expressão, mas de todos e todas, não só das plataformas. Primeira coisa, as plataformas têm que publicar análises de risco. Ou seja, quando a plataforma diz que vai apresentar um novo produto ou vai mudar os seus termos de referência, qual é o risco para as eleições? Qual é o risco para o sistema de saúde? Qual é o risco para o jornalismo? Elas têm que dizer publicamente qual é o risco para os direitos humanos. Segundo, as plataformas têm que se comprometer com aderir aos padrões internacionais de direitos humanos. Lembrem lá, artigo 19, ninguém, nem as plataformas, estão isentos de cumprir com aqueles 30 artigos da Declaração Universal. Portanto, elas têm que publicamente dizer, sim, aderimos a quê? A padrões de privacidade, de liberdade de expressão, de proteção de crianças e adolescentes, etc, etc. Terceiro, precisamos de transparência. É fundamental entender, e não é só a transparência algorítmica, que é parte do problema, é uma transparência muito mais ampla, e não é só publicar relatório de transparência uma vez por ano. É realmente dizer como é que essas salsichas são feitas, né? Para a gente saber se come ou não come aquilo ali. Quarto princípio, os usuários precisam estar protegidos e, portanto, os usuários precisam ter acessibilidade às ferramentas que essas plataformas fazem nas suas próprias línguas. Uma dos whistleblowers, como se diz isso em português, dos denunciantes e tal, que mostrou documentos internos dessas plataformas, mostrou que 87% do orçamento de uma dessas plataformas para a moderação de conteúdos era dedicado à moderação de conteúdos em inglês, sendo que, portanto, 13% para as outras 8.200 línguas que nós falamos nesse planeta. Então vejam vocês que num país como o Quênia, por exemplo, que sim fala inglês, mas que a maioria da população fala Swahili, quando você tinha um problema ali no processo eleitoral, a moderação de conteúdos era feita em inglês, mas não em Swahili. Então, como é que você impacta a discussão disso? Então, o usuário tem que estar protegido, a liberdade de expressão do usuário, de poder interagir com aquela plataforma na sua própria língua, nesse exemplo em Swahili, mas poderia ser qualquer outro. E, finalmente, próxima, por favor. As plataformas precisam ser accountable. Não tem uma boa tradução dessa palavra para o português, porque accountability é mais amplo que somente a responsabilidade. Inclui um conjunto de elementos na relação com o Estado, na relação com a sociedade civil, na relação com a cidadania, mas isso é preciso que a gente consiga ampliar isso, sempre mantendo, como eu disse, a liberdade de expressão no centro da conversa. Última, por favor. Agora, só para dar um exemplo prático, o Brasil, juntamente com a Unesco e as Nações Unidas, usando a lógica desse documento, a gente está agora fazendo um piloto aplicado à discussão específica das mudanças climáticas, ou seja, como é que a gente consegue alavancar a integridade da informação, mas lidando com um desafio muito concreto que a humanidade tem, que é como é que a gente luta contra a desinformação e as teorias da conspiração em relação às mudanças climáticas. Nesse ano de COP30, a gente acha que isso é particularmente relevante. Última, por favor. E vocês vejam que, de novo, a gente precisa entender a complexidade desses novos desafios. Não se trata só de combater uma desinformação em que o ator diga, olha, não existe mudanças climáticas. A população não é idiota, a população está vendo o que está acontecendo. Mas a desinformação sobre mudanças climáticas é muito mais sofisticada do que isso. A ideia de que não existe era uma coisa de 40 anos atrás. Veja aí, no primeiro quadradinho. It's not real. Não é real, não existe mudanças climáticas. Aí os desinformadores, uns anos mais tarde, mudaram para uma segunda coisa. Não, está bem, existe, mas não tem a ver com o ser humano, não é o que a gente faz. E aí o IPCC vai e demonstra, sim, é o ser humano. Aí começa uma nova onda de desinformação que não é tão ruim assim. Então a gente não precisa aprovar nenhuma política pública, porque a coisa não é dessa magnitude. Bom, viram que é ruim. Quarto, mas a gente pode consertar. Vai vir uma tecnologia aí que vai resolver a encrenca.
também conseguiram. E agora, a última onda de desinformação já é muito tarde, não precisamos fazer mais nada, sigamos em frente. Muito obrigado. Nós que agradecemos pelos esclarecimentos, doutor Guilherme Canella. Eu tenho certeza que todos vão pensar hoje na questão dos 4 Vs. É muito importante essa reflexão para todos nós aí, nessa nova realidade aí de inteligência artificial, desse novo mundo que vivemos.